A Revolução Russa de 1917 foi um dos eventos mais marcantes do século XX. Ela não apenas transformou a Rússia em uma potência socialista, mas também impactou profundamente a política mundial. Para entender essa revolução, passaremos pelos seguintes tópicos em nosso vídeo: o contexto antes da revolução, o ano de 1917, ano em que as revoluções aconteceram, o período de Lenin e depois o período após Lenin. Para começarmos, precisamos voltar ao início do século XX, em uma Rússia dominada pelo regime czarista. Para entender a Revolução Russa, precisamos começar pelo sistema czarista, um regime autocrático onde todo o poder estava concentrado nas mãos de um único homem, o czar. Até o ano de 1917, Nicolau II governava a Rússia, mas seu controle enfrentava sérias dificuldades. A economia russa era predominantemente agrária, e a maior parte da população vivia no campo, enfrentando fome e miséria. A industrialização havia começado, mas era lenta e concentrada nas cidades, criando uma classe trabalhadora urbana que vivia em condições terríveis. Além disso, a derrota na Guerra Russo-Japonesa em 1905 e os seus enormes sacrifícios impostos pela Primeira Guerra Mundial desgastaram ainda mais a autoridade do czar. Milhões de soldados russos morreram nos campos de batalha, enquanto as cidades enfrentavam escassez de alimentos e combustíveis. Greves e protestos começaram a se multiplicar. O regime respondia com repressão, mas a insatisfação crescia. Nicolau II, isolado e incapaz de lidar com a crise, continuava cometendo erros que afastavam até mesmo seus aliados políticos. Com as tensões à beira de explodir, o ano de 1917 chegaria como um divisor de águas na história russa. Em fevereiro de 1917, ou março do calendário ocidental, foi isso mesmo que você escutou. A Rússia, ela era tão atrasada naquele momento da história que até mesmo seu calendário estava quase um mês atrasado em relação ao restante do Ocidente. Nesse mês de fevereiro, ou março, enfim, manifestações espontâneas tomaram as ruas de Petrogrado, que era a capital imperial. Greves de trabalhadores e protestos contra a fome cresceram rapidamente, e até mesmo o exército se recusou a reprimir os manifestantes e acabou, na verdade, se juntando a eles. Aí, meu amigo, não tem jeito. Sem um apoio militar, Nicolau II foi forçado a abdicar, encerrando mais de 300 anos de domínio da dinastia Romanov. Nascia então um governo provisório liderado por figuras como Alexander Kerensky. Mas o novo governo enfrentava enormes desafios. Ele prometia reformas, mas ainda continuava na guerra, a Primeira Guerra Mundial, algo que a população não aceitava mais. Além disso, uma força emergia com grande influência, os sovietes, conselhos de trabalhadores e soldados. Entre os sovietes, os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, ganhavam força. Lenin, recém-retornado do exílio, defendia ideias radicais: paz imediata, terra para os camponeses e poder total aos sovietes. Em outubro de 1917, ou novembro, nossa mãe, que confusão essas datas, os bolcheviques lideraram uma insurreição armada, derrubando o governo provisório. Essa segunda revolução de 1917 ficou conhecida como a Revolução de Outubro e colocou os bolcheviques no poder. A vitória bolchevique marcou o início de um novo regime e de profundas transformações na Rússia. Com Lenin no comando, o novo governo bolchevique começou a implementar mudanças radicais. Uma das primeiras medidas foi retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, assinando o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha em 1918. No entanto, a paz externa não trouxe tranquilidade interna. A Rússia mergulhou em uma guerra civil entre os bolcheviques, que formaram o Exército Vermelho, e os brancos, uma coalizão de forças contra-revolucionárias. Apesar da brutalidade do conflito, os bolcheviques venceram, consolidando o poder do novo regime. Economicamente, Lenin introduziu a nova política econômica, a NEP, em 1921, que permitiu certo grau de iniciativa privada para reativar a economia devastada pela Guerra Civil. Embora a NEP tenha trazido algum alívio, ela era vista como uma medida temporária por Lenin. Mas a grande questão é que Lenin não viveria para ver os próximos passos da Revolução. Sua morte, em 1924, abriu caminho para uma nova disputa de poder. Depois da morte de Lenin, Joseph Stalin emergiu como o líder supremo da União Soviética. Sua ascensão não foi imediata. Ele precisou derrotar outros líderes bolcheviques, como Leon Trotsky, em disputas políticas e ideológicas. Com Stalin no poder, a NEP foi abandonada. Ele lançou os planos quinquenais, que impulsionaram a industrialização em uma escala sem precedentes.
Ao mesmo tempo, Stalin promoveu a coletivização da agricultura, uma política que enfrentou resistência dos camponeses e resultou em uma grande fome, especialmente na Ucrânia. Politicamente, Stalin consolidou seu poder por meio de expurgos brutais, eliminando opositores reais e até mesmo opositores imaginários. Milhares de pessoas foram presas, exiladas e executadas. Apesar da repressão, a industrialização rápida transformou a União Soviética em uma potência mundial, preparando-a para o seu papel crucial na Segunda Guerra Mundial e na também era da Guerra Fria. Assim, a Revolução Russa não apenas mudou a história da Rússia, mas também influenciou profundamente o mundo. A Revolução Russa, de 1917, aboliu o regime czarista e inaugurou o primeiro Estado socialista da história. Ela inspirou movimentos comunistas em todo o mundo e marcou o início de uma nova era política e econômica. No entanto, também trouxe desafios e contradições. Enquanto promovia avanços econômicos, o regime soviético foi marcado por repressão e muita violência. Hoje, mais de um século depois, a Revolução Russa continua a ser estudada como um exemplo de como a insatisfação popular pode transformar uma nação, seja para o bem ou também para o mal. A Revolução Russa nos lembra que a história é moldada por pessoas, ideias e circunstâncias. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando momentos que mudaram o mundo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.